Imagine você em um mundo totalmente caótico e destruído, e a causa dessa destruição fosse a sua filha. A história começa com o nosso prota, Lee Seo-jun, perguntando por que de ela ter quase destruído o mundo. E a filha do prota, Seo-ha, diz que tinha passado o tempo de ele brincar de ser pai. Ou ele só tinha chegado até ali para matar ela, usando uma desculpinha de dever de caçador. E assim, o prota se sente arrependido das coisas que ele tinha feito. E então, o Santo da Espada diz que não adianta tentar convencê-la, já que ela era um monstro. Só que o prota discorda, falando que ela ainda era sua filha, e que por causa disso ele ia ficar do lado dela até o fim. O Santo da Espada pergunta o que ele estava fazendo, e o prota simplesmente responde que não tinha chegado até ali para caçá-la, mas sim protegê-la. O Santo da Espada diz que ela deveria morrer, e o prota fala que se ele quisesse matar ela, ele deveria passar por ele primeiro, e continua dizendo que sabia que tinha falhado como pai. Mesmo que talvez aquele seja seu lugar de morte, ele não podia ficar parado vendo sua filha ser caçada. Porém, no fim, ele não conseguiu protegê-la, e estica sua mão em direção a Seo-ha, fazendo com que ela perdesse o controle, e a missão final da Terra começasse. Enquanto o prota caía, ele pensa que se ao menos ele pudesse recomeçar, e várias janelas de notificações aparecem, dizendo que uma missão única estava prestes a começar. E o objetivo era, mude futuro. E assim a regressão começa, passando todas as suas memórias da vida num instante. E após a sua regressão, ele acorda, se perguntando onde ele estava, e lembra o que tinha acontecido. Pegando seu celular, ele percebe que realmente havia regredido, e se olha no espelho, se perguntando como ele tinha voltado para o passado. E nesse mesmo instante, uma pessoa bate na porta, perguntando se o prota estava em casa, e fala que era Eun-hye. Assim, o prota corre até a porta, e quando ele abre, vê a sua ex-namorada, que apresenta sua filha, Seo-ha. E no mesmo momento, uma janela de notificação aparece, dizendo para que ele previna que Seo-ha tenha 5 infortúnios. Eun-hye diz que poderia ser difícil de acreditar, mas que ela realmente era sua filha. O prota, com a cara de puto, diz que realmente estava surpreso, e continua falando que a vida já estava sendo bem difícil para ele, e fala se ela tinha levado aquela criança somente para ameaçá-lo, e pergunta se havia alguma prova que ele era o pai biológico dela, e não de outro cara. E assim ele não as aceita e manda elas irem embora. Relaxa, família, isso foi na vida passada. O prota olha para sua filha e se pergunta como uma criança que nem ela ia destruir o mundo no futuro. Mas o prota não sabe quais são esses infortúnios que vai acontecer com ela. E percebe que nunca teve uma memória feliz, já que ele não só a não reconheceu, como também fez a Eun-hye cuidar da Seo-ha até morrer. E só depois daquilo que ele começou a cuidá-la. E depois que Eun-hye morreu, várias dívidas começaram a aparecer. E por isso o prota teve que trabalhar sem parar, fazendo assim Seo-ha ficar um ambiente solitário. E o motivo dela ter virado uma bruxa provavelmente foi o prota. Eun-hye percebe que o prota começa a ficar nervoso. E antes que ela pudesse falar alguma coisa, o prota diz que acredita que a menina seja filha dele. E pede para que elas entrem, já que elas devem ter andado bastante. E diz para Seo-ha que iria acompanhá-la, e isso tira um lindo sorriso dela. Dentro da casa, Eun-hye fica encabulada, dizendo que o prota tinha mudado, pois ele sempre foi bagunceiro e estava arrumando a casa, e ainda estava brincando com Seo-ha, mesmo sendo a primeira vez que a vê. E ela diz para o prota que ele realmente tinha amadurecido, já que antes ele tinha uma atitude de criança. Ele apenas responde que todos mudam com o tempo, e continua, perguntando do porquê ela ter escondido que estava grávida. E ela começa a explicar que o término deles tinha sido complicado, e que quando ela soube que estava grávida, o prota tinha ido ao exército. E disse que originalmente ela ia criar Seo-ha sozinha, mas que teve algumas coisas que não deram certo. E o prota pergunta o que tinha acontecido, e ela diz que um acidente aconteceu, e sua casa tinha sido destruída e não tinha nenhum lugar para ficar. E continua falando que ela não ia pedir que ele assumisse a responsabilidade, já que foi ela que escolheu dar à luz a Seo-ha. E o prota pergunta do que ela precisava, e Eun-hye diz que ela só precisava de um tempo, pois não podia deixar Seo-ha num hotel.
E quando ela ia falar sobre as despesas, o Prota corta ela e diz que ela pode fazer o que ela quiser. E diz que a casa dele não era tão espaçosa, mas que ia se livrar de algumas coisas que ele não precisava. E Eunhye fica em choque, pois o Prota não era um homem que permitiria algo desse tipo. Ele era alguém delinquente e imaturo. E nesse momento o Prota chama Eunhye e diz que aquilo que ele ia dizer poderia ser meio repentino. E então ele pergunta se eles deveriam se casar. E Eunhye, em choque, pergunta o que diabos aconteceu nesse meio tempo que eles estavam separados. E o Prota percebe que ele tinha ido rápido demais, pois quem ia ser o doido de pedir a ex em casamento, após ela chegar com a menina dizendo que era sua filha. Mas se ele não falasse agora, poderia se arrepender. Apesar que agora ele tem o coração para consertar as coisas, o vazio que Eunhye deixou na vida passada fez o Prota perceber o quão importante ela era. Eunhye diz que ela só tinha ido até o Prota porque as coisas não estavam indo muito bem, não porque sentia algo por ele. E continua dizendo que ela é grata por ele ter deixado elas ficarem em sua casa, e que é melhor eles falarem sobre isso mais tarde. O Prota concorda, e ele já imaginava que ela ia responder isso. Mais à noite, o Prota pergunta se ela tinha algum plano, pois além do dinheiro para conseguir uma casa, ainda tinha os custos para cuidar da Seoha. E ela responde que ia se juntar a uma guilda. E quando o Prota ouve isso, ele fica em choque, pois com certeza esses eram um dos motivos de um dos infortúnios de Seoha. 25 anos atrás, 10 anos antes do presente, todas as nações entraram em colapso ao mesmo tempo, um desastre natural sem precedentes. Todos os tipos de monstros saíram das rachaduras dimensionais, levando à destruição da raça humana. Mas, como era de se esperar, a humanidade não foi totalmente aniquilada, porque as pessoas usaram a mana que vazou das rachaduras dimensionais e se adaptaram aos poderes especiais vindo dela. As pessoas que podiam realizar até então a impossível tarefa de matar os monstros foram chamadas de caçadores. Voltando ao presente, Eunhye finalmente chega ao prédio da guilda. E voltando um pouco no tempo, o Prota pergunta se ela tinha assinado o contrato com a guilda. E ela diz que não, mas provavelmente ia assinar já que os benefícios são ótimos. Então o Prota começa a explicar que há muitas brechas no contrato, e que muitas guildas se aproveitam disso, e por isso não era bom ela assinar nenhum contrato. O Prota percebe que ela não tinha gostado muito da ideia, e disse para assinar o contrato, claro, se não houver algo suspeito como ele tinha mencionado, e disse que ele ia mostrar para ela como ser um caçador. E lembrando disso, Eunhye disse que o Prota realmente tinha mudado, porque ele era muito infantil quando eles terminaram. Mudando de cena, na sorveteria, o Prota pergunta para Seoha qual sabor ela queria, e ela pede de chocolate. E o Prota pede uma casquinha chamada A Mamãe é um Alien. E assim ele começa a refletir que sabe qual guilda contactou Eunhye, e também já sabia seus métodos. Eles seduzem os caçadores com um bônus de assinatura, e depois prendem os caçadores da guilda, transformando-os em praticamente escravos da enorme quantia que devem. O Prota já tinha passado por isso em sua vida passada, e por isso passou a vida inteira lutando para pagar elas. E Eunhye estava na mesma situação. Ela tinha sido pressionada pela guilda toda a sua vida, e morreu antes mesmo de descobrir seu talento. E a morte dela provavelmente era um dos infortúnios da Seoha. E o Prota olha para o lado e pergunta para Seoha se ela estava se sentindo mal. E ela, trêmula, pergunta para o Prota se a mamãe dela era um alien. Já do lado de fora, Seoha diz que os nomes do sorvete eram estranhos, e que ela gostou da tia do sorvete, pois ela tinha dado uma casquinha maior para ela. E assim, ela coloca o sorvete na cara do Prota, e diz que o sorvete era gostoso, e por isso queria dividir com seu pai. E o Prota mal se lembra que Seoha o chamava de pai, por causa da quantidade de tempo que ele ficava em casa. Ele sempre deixava-a sozinha, até mesmo durante os momentos de mais necessidade de sua vida. A primeira e última vez que ela o chamou de pai, foi numa situação nada agradável. E só agora, quando ele voltou no tempo, que ele descobriu que ela gostava de sorvete. E isso só mostra o quanto ele foi um pai ruim na vida passada. E como passou muito pouco tempo com Seoha. E fora o objetivo de prevenir os infortúnios de Seoha, o Prota queria criar o máximo de memórias possíveis com ela. Porém, nem tudo são flores. Uma rachadura dimensional começa a surgir. Originalmente, eles calculavam a posição das rachaduras antes delas aparecerem,
e os caçadores chegam ao local antes mesmo de elas se formarem. Mas aquela sirene significava que uma rachadura inesperada estava prestes a surgir. Enquanto o Prota fugia, o termo efeito borboleta veio à sua mente. Henriette, que nunca deixou ninguém cuidar da Seu-Ra, de repente a deixou sob seus cuidados, e uma rachadura inesperada se formou. E o Prota estava no meio de todas essas mudanças, pois ele tinha alterado o rumo das coisas. Mas ele não tinha feito nada tão grave ao ponto de causar uma rachadura. Do portal sai um monstro chamado Touro Cretense, e todos saem correndo do desespero. O Prota diz que não seria um problema derrotar ele, se estivesse com os poderes da vida passada. Mas a única coisa que ele pode fazer é correr. Porém, o touro ataca o Prota, mas ele desvia. E pergunta para Seu-Ra se ela estava machucada, e ela responde que não. Assim, o Prota manda ela se esconder entre os prédios. E ele percebe que, na verdade, o alvo do monstro era ele. E no mesmo instante, o monstro vai em sua direção. Então ele vê uma vassoura e pula para tentar pegá-la, com a intenção de usá-la como arma. E desvia do ataque do monstro. Porém, o Prota não tinha como escapar. Desde que a sirene tocou, ele tinha aproximadamente 5 minutos até que a ajuda chega. E mesmo que 5 minutos seja pouco tempo, ele pode morrer neste período. Porém, ele tinha que fazer aquilo, mesmo que ele perdesse toda a mana do seu corpo. Antes da sua regressão, o Prota não tinha força necessária para se tornar um caçador. E por consequência disso, ele estudou tudo sobre os monstros e portais, e memorizou todos os livros. E de repente, uma magia de gelo acerta o monstro, que o faz ficar descontrolado. E por causa disso, o prédio que a Seu-Ra estava, começa a cair. Mas o nosso lindo Prota protege a Seu-Ra, e vê que ela não tinha nenhum ferimento, que o deixa feliz. E assim cai no chão. Mas no mesmo instante, os caçadores chegam, deixando o Prota em paz. Já no hospital, Henriette chega desesperada e vê o Prota na cama. E ele fala que Seu-Ra não estava ferida, e por isso não precisava se preocupar. E Henriette começa a chorar. O Prota fica em choque e diz que ele estava bem e que era só uma brincadeira, deixando Henriette brava. Do lado de fora, o Prota fala que Seu-Ra deve ter ficado assustada pelo que aconteceu, e que queria perguntar algo para Henriette, pois quando o touro saiu, uma coisa estranha tinha acontecido. Um pilar de gelo de repente apareceu, e continua dizendo que acha que Seu-Ra tinha feito aquilo, e pede para Henriette olhar nos seus olhos, e dizer que aquilo não tinha sido ela a lançar aquele feitiço. Henriette pergunta para o Prota se ele guardaria segredo, e ele responde que sim, já que era sua filha. Ele jamais faria alguma coisa que a colocasse em perigo. E ela responde que confia nele, já que ele tinha confiado nela outra vez. Então ela pergunta para o Prota se ele lembra a razão pela qual ela tinha ido até ele. E que era por causa que tinha acontecido um acidente que destruiu a casa. Mas, na verdade, a razão foi a Seu-Ra. Tinha sido um resultado da perda do controle das suas emoções. Era tranquilo normalmente, mas se ela perdeu o controle, pode ser que a descubram e a leve para algum tipo de experimento. O Prota fala para ela ficar calma, pois ele ia proteger Seu-Ra com todas as suas forças. Então ela pergunta para o Prota se já passou alguma vez em sua cabeça que talvez ela não fosse sua filha. E ele apenas responde que ela era sua filha. E mesmo que não fosse, ele não ia discutir isso na frente dela. E Henriette diz que era verdade, e ele estava certo. Mudando de assunto, o Prota pergunta se tinha dado certo o lance da guilda. E ela disse que realmente havia muitas falhas no contrato, e que ameaçou encontrar outra guilda e foi embora. Só que ela disse isso sendo que não tinha sido chamado por nenhuma outra guilda. O Prota diz para ela ficar tranquila, pois ele ia ensinar sua técnica hiper secreta. No outro dia, eles param na frente de uma oficina, e Henriette pergunta o que eles estavam fazendo ali. O Prota diz que as oficinas localizadas no shopping são muito caras, e por isso precisa de um lugar mais barato. E dentro da oficina tinham vários equipamentos, como espadas, machados e arcos. Então o dono da oficina aparece, perguntando se eles estavam à procura de algo. O Prota olha e percebe que realmente estava no lugar certo. E lembra que na sua vida passada, uma pessoa se destacou. Um ferreiro que foi reconhecido como o maior no mundo inteiro, Kang Chiowi. Assim, o Prota se apresenta ao senhor. A Henriette também.
e até mesmo Cell-Ha. E ele fica feliz e pergunta de que armas eles precisavam. O prota diz que ele precisava de uma lança. Eun-hye diz que não sabia, mas que ia dar uma olhada com qual arma ela se sentiria melhor. E o Sr. Kang diz que eles podiam olhar à vontade em a loja. O prota percebe que Eun-hye estava em dúvida do que pegar. Ele se aproxima e oferece um arco. Ele diz que sente que o arco seria uma boa para ela. O Sr. Kang diz que ela pode pegar uma arma de treino para testar se quiser. Mas Eun-hye diz que não precisa, já que deve ter alguma razão para o prota ter recomendado isso a ela. Então, o Sr. Kang entrega a conta, e Eun-hye diz que era muito caro, e se ela soubesse que iam comprar armas, ela teria guardado um dinheiro. O prota diz para ela não se preocupar, pois ele pagaria a conta. Então, eles começam a discutir que eles deveriam guardar o dinheiro e comprar depois. E ouvindo isso, Cell-Ha diz que, se era tão caro assim, eles podiam cortar os lanchinhos dela para sobrar mais dinheiro. O prota lembra que Eun-hye disse que a Cell-Ha não expressa seus sentimentos e pensamentos. As pessoas falam que ela é gentil e atenciosa, mas para Eun-hye, ela age como alguém muito maduro para a idade dela. E que ela era assim porque provavelmente Eun-hye não tinha muito a oferecer. E ouvindo aquilo, o Sr. Kang pega o papel da mão do prota e dá um desconto especial, pois ele tinha gostado deles, principalmente por causa da Cell-Ha. E olhando para o papel, eles veem que o valor que estava sendo cobrado era somente os custos dos materiais. E assim eles saem da loja. E o prota diz que estavam na hora de se prepararem para ir para a dungeon. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso, galera. Beleza, falou e fui!